Meu filho, por exemplo, ele já tem mais de 15 mil quilômetros rodados com 9 meses de idade. Então é uma escolha. Muitas pessoas não entendem isso. Imagina, mas como é que ele não tem uma casa? Bom, nos últimos 15 anos eu morei em Laguna, Pomerode, Tubarão, São Pedro de Alcântara, Blumenau, morei em Mação, em Portugal, Osório, minha terra natal, e São José. Dentro das equipes que trabalham com licenciamento ambiental e com pesquisa, tanto na arqueologia quanto nas outras áreas de licenciamento e de pesquisa no Brasil, é muito claro que onde tem trabalho a gente tem que ir atrás, onde tem pesquisa a gente tem que ir atrás. Então a arqueologia não deixa de ser uma dessas formas. Tu acaba aprendendo a ser minimalista, de levar pouca coisa, não ter muita coisa, não se apegar. Por exemplo, para mim é impensável gastar milhares de reais para ter móveis e ter decoração de um apartamento, porque eu não sei para onde eu vou depois. Então não tem lógica isso. Me preocupo mais em saber onde eu vou e conhecer esses lugares, né? Entender melhor esses lugares. É uma vida nômade, principalmente para mim que vivo na estrada toda semana, todo final de semana, então estou acostumado a ter muito mais coisa dentro da minha mochila do que dentro da minha casa. Com filho, com família, muda um pouco, né? Muda tu pensar que junto contigo vai mais gente, né? Ou não, por escolha deles, né? Não tem obrigação nenhuma de ir junto, mas se quiserem ir, faço questão que estejam juntos. Acho que o mais importante disso é entender o que é de melhor para a convivência da família. Se é estar num lugar, se é estar em diversos lugares diferentes, né? Meu filho, por exemplo, ele já tem mais de 15 mil quilômetros rodados com 9 meses de idade. Então é uma escolha. Muitas pessoas não entendem isso. Imagina, mas como é que ele não tem uma casa? Não, ele tem várias casas. Ele mora em várias casas diferentes. Ah, mas ele não tem o quartinho dele? Não, ele tem vários quartos, ele fica em vários lugares, ele tem uma outra noção. E acredito que ele vai ter uma outra noção de vida vivendo desde pequeno na estrada, vendo coisas diferentes, ouvindo sotaques diferentes, ouvindo formas de falar diferentes, vendo pessoas fazendo coisas diferentes. Então acho que ele tem tudo para ser um cara adulto com a cabeça mais aberta, assim, mais interessante. E acho que também é uma relação lógica que vai acontecer, que quando ele for maior ele vai querer se estabilizar em um lugar, porque ele vai ter uma vida nômade quando for pequeno, ele vai odiar isso e vai querer ficar num lugar só. Tem muitas coisas que são difíceis, né? Um pouco tu tá longe às vezes de algumas coisas que tu queria estar perto, família e tal, às vezes mesmo sendo desprendido desse tipo de coisa, às vezes tem vontade de estar perto e a distância física faz diferença, né? Acho que uma das coisas mais interessantes que a internet traz hoje para algumas pessoas, para quem tem essa possibilidade e conseguiu criar a casca e conseguiu criar conhecimento para viver disso, é tu ter liberdade geográfica. Tu poder estar onde tu quiser, no momento que tu quiser, com quem tu quiser. E isso um monte de gente tem hoje trabalhando na internet e acho que é a coisa mais sensacional que a internet trouxe hoje. No nascimento do meu filho eu consegui organizar as coisas para estar lá, mas se não tivesse conseguido, provavelmente seria de uma hora para outra teria que ir. Então, isso é uma coisa que realmente eu acho difícil em qualquer trabalho, lógico, né? Porque não é todo mundo que consegue estar perto de todo mundo. Mas na arqueologia, no nosso caso, de estar trabalhando fora de casa, isso é bem claro, assim. Tu tem a distância física, tu precisa cumprir o teu horário, cumprir as atividades que tem que ser feitas, então tu não tem essa liberdade de estar toda hora muito perto e tal. Quando tu precisa, principalmente. Quando tu não precisa, ok. Leva na boa, é tranquilo. O que eu posso dizer? Eu vivi na mesma cidade durante 17 anos. Então, quando eu mudei para Santa Catarina, eu já tinha terminado o ensino médio, eu não conhecia ninguém aqui, eu não vim com os meus pais só, então não conhecia ninguém. Eu tive que reconstruir a ideia de estar longe das pessoas que eu gostava, estar longe dos meus amigos, estar longe dos meus avós e entender que seria uma nova vida. É uma nova vida. Cada vez que tu te muda é uma nova vida. São novos amigos, novas pessoas que tu conhece. Novas pessoas tu tem que conhecer melhor para se afastar delas, que isso é muito importante. Não é só conhecer pessoas legais, é conhecer pessoas ruins que tu deve se afastar delas. Então, acabei ficando de boa, assim. Sou meio frio para isso, então acho que é tranquilo. Para mim,
essa história de distância, de saudade, eu sou meio frio em relação a isso. Eu acho que a diferença maior e que muita gente não consegue entender de quem vive mais na racionalidade do que na emoção é isso, é tu entender que assim, a pessoa que é racional, ela não é insensível. Muitas vezes me chamaram de insensível. Ah, tu é muito insensível. Não. Até acredito que quem é racional é muito mais sensível do que quem é muito mais emocional. Tem coisas que eu nunca consegui entender na minha vida e antes de estudar, porque eu acho que as coisas que tu estuda modificam muito teu pensamento, principalmente dentro da sociologia, da antropologia, mas há coisas que eu não consegui entender. Por exemplo, na minha cidade, que é uma cidade do interior do Rio Grande do Sul, que acha que é uma capital, mas é uma cidade pequena, há uma coisa muito comum das pessoas fazerem festa de despedida para quem vai viajar. Aí o cara vai estudar nos Estados Unidos 15 dias e ele tem uma festa de despedida. Ele não vai morrer, ele vai viajar para os Estados Unidos, vai estudar e vai voltar. Se ele conseguir ficar lá e gostar, ele vai ficar lá. Mas ele não vai morrer, não é um enterro, não é um velório. Não precisa fazer uma festa para se despedir dele, e aquele choro, e se agarrar. Entendo que tem pessoas que não saíram do seu próprio lugar e aí acham que isso é uma coisa meio assustadora, e realmente é assustador em alguns momentos. Mas é essa história de levar a emoção sempre a muita flor da pele e esquecer que para dar um passo à frente precisa ser muito mais racional do que emocional, senão tu vai quebrar a tua cara de uma forma muito fácil. Tem coisas que tem que ficar claro que são realmente muito difíceis, né? Nessa história de estar vivendo meio nômade, assim, e tem coisas que tu quer fazer na tua vida, que tu gosta de fazer, que te dá prazer, que vivendo fora do teu ambiente normal, de residência e tal, tu não consegue fazer. Então, isso tem que ser claro. Por exemplo, eu adoro futebol, adoro jogar futebol. Não consigo jogar do jeito que eu gostaria, porque grande parte dos meus amigos estão em outros lugares. Eu cresci jogando com eles, os times que eu jogo são de outros lugares, então eu não estou lá durante a semana para trocar ideia, ir lá conversar, jogar, isso não é possível, isso não existe mais. Mas eu tenho novos amigos que eu consigo jogar uma bola com eles, trocar ideia, conversar, conhecer novos times, então isso tem que ser claro. Há caixinhas que tu deve fechar e abrir outras depois, e não precisa jogá-las fora. Tu vai ter um momento que tu vai poder voltar lá e abrir elas e dizer, tudo bem, voltei, tô aqui.